Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson, seja bem-vindo aí à série A Fúria de Arlequine. Hoje, trazendo aí o segundo jogo pelo Campeonato Mundial de 1927, o lendário Campeonato Mundial de 1927, onde uma das maiores proezas do Arlequine foi concretizada, que é justamente destronar o gigante do xadrez posicional, José Raul Capablanca. Eu até coloquei a foto aí dos dois porque, obviamente, merecem menção honrosa e fizeram muito pelo xadrez. E, sem mais delongas, vamos começar esse jogo. As brancas, né? Nosso herói da série, Arlequine, começa com D4. E bom, o que eu tenho para falar desse lance é o seguinte: normalmente jogadores agressivos, né, jogam E4 e por aí vai, mas para esse match de um modo geral, o Arlequine, que não tinha um histórico muito bom contra o Capablanca, para falar a verdade, naquela época, né, no mundo, eu não me recordo de alguém que tem algum histórico muito bom contra o Capablanca. Ele era conhecido como uma máquina de jogar xadrez, precisão e principalmente por errar pouquíssimo, né? Ele é um cara realmente excepcional. Pois bem, D4 reflete a estratégia do Arlequine de não apertar tanto o Capablanca, entendeu? Em outros carnavais, o Arlequine tentou partir para dentro e foi destruído pelo jogo posicional, pelo jogo lógico, pelo jogo estratégico do Capablanca. Então, o Arlequine, né, que estudou muito para estar aqui e realmente queria ganhar, estava com sangue no olho, mas mesmo com todo esse ímpeto, mesmo com toda essa vontade de vencer, o Arlequine simplesmente joga D4 e simplesmente, de um modo geral, pegando a análise do todo, é o lance mais jogado praticamente todas as partidas, exceto a primeira. E se você não viu o vídeo da primeira partida do Campeonato Mundial, eu aconselho que veja antes de ver esse aqui. Foi a única partida em que realmente foi jogado E4, inclusive pelo Capablanca, que nunca mais na vida, ou pelo menos nesse match, jogou o E4 contra o Arlequine, entendeu? Então o Arlequine é aquele cara super agressivo, mas que contra o Capablanca, por todo respeito e por estratégia para vencer, ele decidiu jogar sempre um pouco mais, como é que eu posso dizer, com mais calma, entendeu? Ele meio que se ligou que não dá para partir para dentro do Capablanca do jeito que ele parte para dentro de jogadores com menos gabarito. E nós vamos ver no decorrer desse campeonato mundial que, de fato, foi uma estratégia realmente inteligente. No livro Como a Vida Imita o Xadrez, do Garry Kasparov, ele fala uma coisa até um pouco engraçada com relação a isso. Ele fala que Spassky e Petrosian foi mais ou menos do mesmo jeito, que o Spassky ele também adotou uma estratégia baseada nessa estratégia aqui do Arlequine, entendeu? E ele fala mais ou menos assim: tem que apertar as bolas, mas somente uma, entendeu? Jamais as duas. Bom, brincadeiras à parte, isso está no livro mesmo, tá? Não sou eu que estou falando, não. Quando eu ouvi isso, eu falei, pô, o Kasparov está dizendo essa, mas de um modo geral isso retrata a estratégia feita pelo Spassky, que ele não podia atacar direto o Tigran Petrosian, e também essa estratégia aqui que a gente está vendo. Eu pretendo passar todas as partidas do match, até porque eu comprei um curso do grande mestre Rafael Leitão na academia rafaelleitão.com, já estou fazendo até um merchan, mas é importante, porque se você é um enxadrista, né, que quer aumentar o seu nível, está aqui assistindo, né, realmente tem muito material bom, quiçá o melhor do Brasil, na academia do Rafael Leitão lá, no sitezinho dele. Bom, o curso que eu comprei lá foi o curso Dominando os Clássicos, e ele diz enfaticamente que se você quiser aumentar 200 pontos de
de rate, você deve pegar todas as partidas do Arlequina em Capablanca e estudar, entendeu? Exageros ou não à parte, quando o cara é grande mestre, ele já tem grande influência sobre mim, por exemplo, ou sobre qualquer um abaixo do nível dele. E sendo o grande mestre mais forte do Brasil, isso é uma coisa a considerar. Ele falou isso, falei, bom, vou botar isso na prática, vamos ver se eu vou aumentar realmente esses 200 pontos. Mas se eu não aumentar, pelo menos já que ele falou isso, tem bastante coisa aqui pra gente aprender, entendeu? Então, vem comigo nessa, eu pretendo aí passar realmente todo o match, talvez até um pouco mais, porque eles realmente é tipo um Karpov Kasparov, só que da época de 20, porque eles se detestavam mesmo e, enfim, teve muito rancor, muita briga fora do tabuleiro, a ideologia totalmente diferente e eu acho que isso até abrilhanta mais, porque as partidas realmente, pô, para um grande mestre, número 1 do Brasil, tá falando isso, é porque tem coisa aqui, tem caroço nesse angu, né? Onde tem fumaça tem fogo, eu tô querendo evoluir, não quero fazer isso sozinho, eu acredito que eu evoluo e ajudo as pessoas a evoluírem quando eu faço esses vídeos. E bom, vamos lá que eu estou falando bastante, vamos para a partida que é o que interessa. E do mesmo jeito de sempre, conversando, lance a lance, procurando entender a lógica por trás de cada um deles, né? E o ponto de desequilíbrio. Pois bem, D4, Capablanca simplesmente responde com cavalo F6. Hoje em dia isso também é super jogado, muito tranquilo, teoria totalmente conhecida, né? Já coloca um cavalo, desenvolve a peça, já dominando algumas casas centrais importantes e já fica um passo mais próximo do roque curto. C4, super tranquilo também, sem problema, sem nem o que comentar, né? E6, já abre uma diagonal aqui super interessante para o bispo, né? Bispo aqui do rei e tranquilo. Cavalo C3, né? Super jogado hoje em dia também. O Geary, Levon Aronian e tantos outros jogadores aí jogam isso aqui. Até o Nakamura também tem jogado. Kramnik, então, nem se fala. Enfim, né? Desenvolve uma peça aí, o cavalo da dama, atacando o centro. Atacando não, controlando casas centrais importantes, sem mais. E aqui o Capablanca já parte para a briga aqui para o centro. D5, né? E já existe um challenge aqui, já existe um desafio de peões. Mas até aqui tudo normal. Bispo desenvolvendo aí o bispo da ala da dama. Já começa aí bem devagarzinho um tema tático, que é a relativa, né? Cravada relativa, justamente porque esse cavalo ele pode se mover, mas seria um erro terrível porque a dama cairia, né? Mas um primeiro incômodo aí, bem simples, tirando a peça, colocando no lugar, procurando colocar no lugar mais ativo possível. Uma outra ideia bastante interessante é que esse vai ser chamado o bispo bom, porque ele vai ficar do lado de fora da estrutura de peões, né? Rafael Leitão também, alguns vídeos dele, eu já vi bastante, inclusive no canal, eu recomendo, porque o custo-benefício é muito bom. Às vezes uma palestra é R$ 15 e, pô, o conteúdo que tem ali, se ele cobrasse 50 ou 100, tava valendo, entendeu? Porque realmente o cara sabe e vive o que diz. E isso para mim é fundamental. Então é um bispo mais agudo, né? Já tocando a dama aí de raio-x, sem mais. Bispo E7, Capablanca sempre muito lógico, muito simples. Simplesmente desenvolve uma peça, já tem uma bateria aí agora de raio-x de dama e bispo sobre o bispo das brancas. E obviamente está preparado aqui o roque curto, preparado o caminho para o roque curto. Lance bem tranquilo, né? E aqui E3, esse lance dá uma boa consolidada na estrutura de peões. Esse lance também abre a diagonal para o bispo do rei aqui das casas brancas, né? Das brancas. Pode vir para E3 em algum momento.
Bispo E2 aqui eu já não vejo como tanto, porque o bispo das negras de casas brancas, ele ficou, digamos assim, fora da estrutura de peões. Normalmente ele é o patinho feio, né? Normalmente o cavalo já pode saltar, mas esse bispo não tem tanta casa assim, então, segundo alguns teóricos, é considerado como o bispo mau, né? Aquele bispo que choca contra a própria estrutura de peões. Bom, acho que é isso. Vamos que vamos. Roque, super tranquilo. Segurança do rei sempre é algo muito importante a considerar nessa fase de abertura. E é isso. Eu que normalmente gosto de jogar para frente, eu achava muito estranho, por exemplo, desenvolver a ala da dama, né? Nesse caso aqui que está acontecendo agora, nesse momento, por parte do Alekhine. Mas assim, quando as posições são de D4 ou fechadas ou semi-fechadas e tal, você não tem assim tanta preocupação em rocar com rapidez. Por exemplo, nas partidas do Murphy, uma das características fundamentais desse grande jogador romântico de ataque, para mim, o melhor romântico de todos os tempos, diga-se de passagem, é que realmente a segurança do rei no E4 você deve fazer rapidamente, entendeu? Tira logo esse rei do centro, porque vem tiro, porrada e bomba. Principalmente se tratando de polmorfo numa época romântica, onde os sacrifícios eram assim quase que obrigatórios, entendeu? E de um modo geral era muito rápido o contato entre as peças. Para você levar um tático ali era fácil, porque os caras, e eu me refiro também a Adolf Anderson, por exemplo, eles tinham aquela visão combinatória e aquele olhar sanguíneo muito apurados. Claro que o xadrez evoluiu, muita coisa aconteceu, vários campeões, como por exemplo o Kramnik, demonstram que o próprio Karpov também, que nem só de agressividade vive o xadrez, né? Cada época com a sua predominância, mas mesmo assim, no caso aqui do D4, voltando, né, à minha explicação, não é um fator tão importante você rocar tão rápido. E é por isso que, ao olhar essa posição, você vê o bispo do rei ainda na casa inicial, o cavalo também não saltou, mas de negras não tem como dar uma rompida tão brusca o suficiente para pegar esse rei no centro e atacar, entendeu? Então, nesse tipo de posição, assim, nesse tipo de jogo, mais fechado, não abertura fechada, de fato, o roque, tanto o curto quanto o longo, mas o roque de um modo geral, que protege a segurança do rei, normalmente traz a torre para uma casa mais perto do centro, ele pode ser um pouco postergado, né? Pois bem, continuamos. Cavalo F3, chovendo molhado, falar alguma coisa, super simples e natural, né? E aqui cavalo de BD7, reparem como esse bispo que eu falei, agora ele literalmente não tem nenhuma casa, mas aí a conexão de cavalos aqui, já deixa esse cavalo também um pouco mais perto do centro e não fica na frente do peão, né? Por exemplo, aqui o cavalo, se ele fosse para a casa natural dele, o peão não sairia com tanta facilidade. Eu estou falando aqui do peão de B7, entendeu? Quando o cavalo vem para D7, né, esse peão ele pode pular para C5, por exemplo, em algum momento e começar uma luta mais ferrenha pela iniciativa no centro. Torre C1. E, bom, isso não é que me espantou um pouco, né? Mas eu esperava um movimento de bispo justamente para rocar. E isso reforça um pouco o que eu acabei de falar com vocês. Porque realmente não está acontecendo nada demais, só estão tirando as peças. E assim, já coloca numa coluna que facilmente vai se abrir cedo ou tarde. Esses peões aí, principalmente esse peão aí que está em C4, né? Ele vai tomar ou ele vai ser tomado e o bispo vai retomar. Enfim, essa coluna vai se abrir e mais de 99% dos casos, né? Então, o Alekhine aí simplesmente torre C1, melhorando já uma peça
e postergando um pouco o roque, né? C6, e justamente o lance que eu havia comentado com vocês de cavalo está meio que justificado em teoria, né? C6 também vai trancar tudo, né? De um modo geral, parece que o Capablanca ele não vai querer ceder essa coluna aberta para essa torre, entendeu? Bem lógico, bem natural, eu diria até que um tanto quanto profilático. E realmente, assim como Alekhine não rocou e não tirou o bispo de casas brancas do rei, o bispo aqui da dama das negras também não saiu, não tem nenhuma casa para ele sair, na verdade, mas assim, mais uma vez, só para salientar, não está acontecendo nada de tão impactante assim para que haja essa velocidade toda no rock, entendeu? Rock é uma coisa que você sempre tem que ter em mente na fase de abertura, mas está aqui a prova cabal de que em posições fechadas ele pode ser um pouco postergado realmente. Aqui dama C2, Alekhine continua deixando ali o rei no centro, sem problema nenhum. Coloca a dama numa diagonal mais ativa e numa coluna também, que se abrir de certa forma, pode ser explorada aqui pelas brancas, né? A6 simplesmente um lance aí meio que para passar a vez, não vejo muita coisa por trás disso. Realmente talvez limite no futuro esse raio de ação do bispo de casas brancas aqui do rei das brancas que nem saiu, né? Agora sim, o Alekhine posicionou as peças e tomou aqui no C toma D5, super tranquilo. E aqui tem várias formas de capturar, né, esse peãozinho. Pode tomar de C, né, pode tomar de cavalo também. Tomar de cavalo acredito que já procura uma simplificação, porque vai ter que trocar peça e tal. E, bom, de certa forma essa casa aí, D5, seria uma casa interessante para o cavalo, né? Sem mais. E é justamente isso que o Capablanca faz. Cavalo toma D5 e agora tem muita coisa acontecendo. Dama e bispo contra o bispo das brancas, cavalo bem centralizado, mas de certa forma isso já chama para uma espécie de simplificação. Lembrando que o Capablanca é de negras aqui, essa segunda partida do match, e a de brancas ele comprovou na prática da forma mais dolorosa que ele não pode partir para dentro do Alekhine e tratá-lo como ele trata os outros jogadores de menor categoria. Alekhine ele provou de forma brilhante que ele veio para realmente ganhar, para tirar o título do Capablanca e tem todas as condições de fazer isso. Então, o Capablanca de negras, quando ele faz esse tipo de lance assim, propondo trocas e, na verdade, querendo trocar o bispo bom aqui das brancas, né, estrategicamente, até nisso o Capablanca é meio que impecável, parece que está muito cerrado e tal, a chance de um empate é bem grande, assim, eu diria, né? Mas, enfim. Bispo toma E7, simplesmente eu não ia dar esse mole tático Alekhine. Dama toma E7 e as torres ainda não estão conectadas, mas não tem problema. Repare que os dois bispos de casas brancas de ambos os lados realmente não saíram, mas o das brancas eu acredito que pelo menos tem uma diagonal um pouquinho melhor, né, para poder atuar. Bispo E2, mesmo não estando cravado nem nada, ele não quis fazer uma bateria ali jogando, por exemplo, bispo E3, e já tem alguma pressão ali no ponto de H7 das negras, né? Só que o Alekhine não quis fazer isso, ele simplesmente deixou a posição o mais sólida possível, né? Tá bem sólido mesmo as brancas, e agora sim está totalmente apto para fazer o roque curto. Torre E8, simplesmente colocando a torre numa
coluna um pouco mais ativa. Obviamente essa coluna está fechada, mas acredito que a ideia aqui seja em algum momento jogar E5 para começar a abrir a posição. Enfim, sem mais, né? Simplesmente agora sim, tardio, né, no lance número 12, o roque aí do Alekhine, tão esperado. E bom, é isso, né? Eu acredito que as brancas têm uma pequeníssima vantagem de desenvolvimento. Os cavalos estão bem, as torres também, o rei está em segurança, o bispo ali em E7, bem ou mal, ele já cumpre alguma função, está desenvolvido. Eu não acredito que ele esteja tão bem desenvolvido quanto o E3, mas quem fez o lance foi o grande Alekhine aqui. Deixa eu ver. Não, bispo E3 pode levar aqui, de repente, um cavalo B4 levando um duplo aqui e depois tomar em H7 vai ser forçado. Talvez não seja tão bom assim. Talvez antes de jogar o bispo E3, o lance A3 aqui para evitar esse salto seja mais interessante. Legal, né? Que bom saber que, olhando por esse prisma assim, consegui entender a lógica, né? Porque parecia um tanto passivo, né? Mas na verdade o Alekhine está evitando realmente algumas complicações. Legal. Simplesmente cavalo toma C3. Quanto mais trocar a peça, mais simplificada vai ficar a posição. Tem duas opções, tomar de peão ou de dama. E eu acredito que tomar de peão vai criar um peão isolado ali em A. E, bom, para que colocar essa torre aí se você vai fechar essa coluna, né? Então acho que dama toma aqui é o lance realmente mais tranquilo, mais lógico. Talvez o melhor lance mesmo. Dama toma C3, mantendo a coluna aberta, tudo tranquilo. No problem, né? E aqui vem um lance que eu falei, né? E5, mesmo com as torres desconectadas. Capablanca, o rei da lógica aí, simplesmente joga aí o E5 dele, já propondo troca e já propondo E4, o que seria bastante incômodo para o cavalo aqui, que ia ser obrigado a mover, né? O Alekhine simplesmente ignora aí, como se ele dissesse, olha, cara, faz o E4 que você quiser, que eu não tô nem aí para você, entendeu? Eu vou colocar minha torre nessa coluna aqui, coluna D, porque simplesmente com troca ou não, a probabilidade de abrir essa coluna é muito grande. E a coordenação de peças do Alekhine está um pouco melhor do que a do Capablanca, justamente por esse bispo de casas brancas que não tem nesse exato momento nenhuma casa para andar e mantém desarmônico as peças, né, de um modo geral, assim. Justamente que as torres não se conectam, e, enfim. Eu gosto, particularmente, visivelmente, da posição do Alekhine. Não sei se a Engine concorda comigo, não sei se ela vai dar 0, alguma coisa de vantagem, e não tenho a menor pretensão de saber, mas de um modo geral, realmente bem ousado aqui. Ele foi logo. Qualquer um, por exemplo, tomaria, ou enfim, né? No caso dele, ele não quis isso. Até porque se tomar esse peão aí, vai cavalo toma, dama toma e já vai ter muita troca. Eu acredito que o Alekhine, né, para vencer, se você quer atacar, você tem que manter o maior número de material possível, né? E o Capablanca meio que está jogando meio pelo empate. Eu acho que ele ainda está meio, como é que eu posso dizer, de ressaca daquele outro jogo, do primeiro jogo, o First Blood, né, que eu comentei aqui já no canal. E realmente, parece que ele quer simplificar ao máximo, ir para casa dormir para pegar o Alekhine na terceira partida de brancas, vamos por assim dizer. Parece que é jogo para o Capablanca, não sei, pelo menos psicologicamente, empatar de negras aqui. Capablanca simplesmente toma, toma D4. E existem várias formas aqui de tomar. Pode tomar de dama, torre ou cavalo. Tomar de torre você pode até querer dobrar, mas como é que eu posso dizer?
você já está com as duas torres em lugares bons, né? Trazer o cavalo para o centro normalmente é uma boa. E dama também, tomar de dama, não sei, né? Pode ser também, acho que qualquer uma delas é realmente válida, né? Mas um cavalo centralizado é um cavalo centralizado, né? É um cavalo que está cumprindo com sua máxima potência. Enfim, né? Eu acho que eu tomaria de cavalo aqui. E foi o que aconteceu na partida, simplesmente cavalo toma D4 e já deu um pouco mais de vida para esse bispo de casas brancas do time branco aqui, né? Que é totalmente o inverso do time, o bispo do time de casas negras que não tem nenhum lugar, né? Por isso que eu acho que tem alguma vantagem. Uma vantagem até meio que microscópica mesmo, acho que não é tanta vantagem assim, mas alguma vantagem acho que tem, desenvolvimento, isso é inegável, né? Simplesmente cavalo F6, trazendo o cavalo aqui para uma postura mais defensiva. Ele está bem aqui, agora ele saiu dessa coluna que vai se abrir, uma coluna aberta. Basta o cavalo sair. E agora sim também o raio de ação do bispo aumentou bastante, aumentou realmente consideravelmente. E acho que é isso, né? Sem mais. Bispo F3 aqui. O Alekhine opta por deixar aquele cavalo realmente centralizado, que normalmente é uma coisa boa. Colocou esse bispo em F3, que ele está chocando aí contra aquela estruturinha meio estranha ali dos peões aí da ala da dama das negras. Mas enfim, ele tinha que melhorar a posição do bispo e, sei lá, tá harmônico isso aqui. Estou gostando de ver essa posição dele. Bispo G4, agora sim as negras realmente terminaram o seu desenvolvimento e assim, já propondo trocas, entendeu? E é por isso que essa minha impressão de que o Capablanca ainda está com a ressaca, né, do nocaute que ele recebeu na primeira partida, isso fica mais vívido, entendeu? Isso fica mais justificado. Porque ele está trocando as peças todas, assim, né? Ele está procurando simplificação o tempo inteiro. Quando ele tomou no centro, quando ele faz um bispo G4, meio que fica na cara que ele quer empatar, entendeu? E assim, é quase que irrecusável trocar aqui, porque esse bispo não pode sair. A torre aqui de raio-x está sendo tocada pelo bispo das negras, entendeu? Então, bem ou mal, não sei, né? Talvez o Alekhine não, como um Capablanca quer empatar, fica meio difícil de você refutar. Claro que ele não precisa tomar agora, né? Porque se bispo toma, simplesmente o cavalo toma e tá tudo certo, tá tudo em casa, né? Mas enfim, é o que eu penso, né? Olhando esses lances aí, passando devagar e tal, a gente tem realmente a impressão de que o Capa quer empatar e meter o pé e, sei lá, às vezes até para guardar mais energia e pegar o Alekhine na esquina na próxima, né? Alekhine vai nessa da simplificação, bispo toma G4, sem mais. Aqui lance único, cavalo toma, né? Nem queira fazer qualquer outra estripulia, né? Simplesmente cavalo toma G4 e realmente esse cavalo está muito bem colocado aqui. No xadrez, uma das combinações de peças mais poderosas é quando cavalo e dama estão atacando juntos, entendeu? Um tipo de coordenação muito legal. Quando eu estava passando essa partida, eu realmente falei, nossa, né? Se a dama vem aqui para H4, tem duas ameaças muito poderosas aqui, né? Então tem que evitar isso. Eu simplesmente fiz o lance que depois eu joguei no Komodo 8, né? Que me perdoe, eu sei que tem muitas engines muito mais poderosas, como por exemplo até o Alpha Zero, isso que eu nem que destruiu o Stockfish de uma forma espetacular, e por aí vai, eu estou usando o Komodo 8, né? Por quê? Porque eu não sou muito adepto assim dos como é que eu posso dizer, das engines de um modo geral. Eu sei da importância delas, mas não sou tão adepto a elas. Eu acho que você tem que ir quebrando a cabeça mesmo, entendendo a lógica e tendo as suas próprias opiniões. Aqui, se as negras pudessem
De qualquer forma, acho que o Komodo outro tem mais de 2.700, né? Então, bem ou mal, é como se fosse um grande mestre, uma consulta de um grande mestre. E essas engines um pouco mais fracas, que eu posso dizer, se adaptam bem ao meu computador, que ele também não é tão bom, entendeu? Se eu botar, por exemplo, o Stockfish aí da última geração, acho que ele não vai nem rodar, ou ele vai demorar. Não é que vai demorar muito, eu não vou usar as plenas capacidades dele, entendeu? Isso me faz acreditar que eu não preciso de uma engine tão forte assim, né? Pois bem, quando eu estava passando essa partida no tabuleiro, e eu sempre faço isso, eu aconselho que vocês façam, não fique só na tela, realmente o lance H3 é o lance do Komodo 8, né? Depois eu olhei as análises, e é um lance bem lógico e natural. Por quê? Porque você não quer que a dama entre aqui em H4 com essa dupla ameaça, né? Por exemplo, tomar em H2 com cheque, o rei sai e de repente já começa uma bagunça aqui. Ou seja, está acontecendo alguma coisa, uma tentativa de ameaça. O lance H3, segundo o Komodo, ele voltaria o cavalo para a casa natural, né? Que é F6 ali, e ia seguir tudo normal. Mas aí é o lance da partida, na minha opinião, que eu quero salientar. Uma coisa que eu aprendi também no livro Como a Vida Imita o Xadrez, do Garry Kasparov, é a segunda vez que eu cito ele aqui, e é importante citar mesmo, que o Kasparov diz como exemplo de visão de enxergar o tabuleiro todo, é isso mesmo, é isso que ele usa, né? Pelo menos na versão que eu li, que o enxadrista ele tem que enxergar o tabuleiro inteiro, entendeu? E jogar em todos os cantos do tabuleiro. E ele disse que ninguém fez isso com tanta perfeição igual o Alexander Alekhine. Eu, quando, por exemplo, vi o lance dele, eu falei, nossa, esse lance aqui eu vou ter que falar, que é justamente uma recomendação do gigante do xadrez, Garry Kasparov, entendeu? Justamente você criar, ou começar a estudar, ou começar a praticar, começar a ter essa visão de ataque e defesa ao mesmo tempo, essa visão de que você joga com todas as peças, é aquela visão em que você enxerga tudo que está acontecendo no tabuleiro. E vocês vão me entender por que nesse exato momento. Cavalo F5 exclama, na minha opinião. Porque isso é um conceito que, quando eu vi essa jogada, realmente eu lembrei do livro do Kasparov, mais uma vez falando aqui, Como a Vida Imita o Xadrez. É muito interessante que você leia esse livro, não só para ver como é a rotina, como vive, né, um campeão mundial, mas porque também tem muita dica prática interessante com relação ao xadrez e à vida também. Quando eu joguei H3, né, nas minhas análises aí de tabuleiro, aquela coisa bem tranquila, eu estava visando apenas o lado da minha defesa, né? Justamente por ter esse conceito na cabeça. Não, o cavalo e a dama juntos, né? Imagina a dama dele aqui em H4, que estrago que não vai fazer. Eu tenho que me defender, então vou jogar H3, que é uma coisa até que a engine concordou comigo, né? Nem sempre, ou quase sempre, a engine nunca concorda comigo, mas eu joguei H3, a engine, beleza, também faço isso, né? Mas nesse caso aqui, demonstra esse conceito que eu acabei de dizer, o conceito de ataque e defesa ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele joga o cavalo em F5, ameaçando mate em 1 e atacando a dama, entendeu? Quer dizer, isso obriga as negras a ter que ter uma resposta muito imediata, entendeu? E agora é como se o Alekhine falasse, você quer entrar em H4? Não tem problema, eu vou entrar em G7 com mate. E aí, o que você vai fazer agora? Isso tudo bem, é um exemplo bem simples de ilustrar como o Alekhine enxergava o tabuleiro, entendeu? Que coisa maravilhosa. Ele tinha a visão completa, cara. E o Garry Kasparov, ele falou que em toda a vida enxadrística dele, ele aplicou isso e foi melhorando, né? É como se fosse um músculo que você vai na academia malhar. Ele realmente foi aplicando isso, e porra, foi muito foda. Quando eu vi esse conceito, eu lembrei na hora do livro do Garry Kasparov. Eu falei, porra, é isso aqui que esse cara estava falando. Esse conceito de não só olhar aqui a ala dele, mas estar olhando tudo que acontece no tabuleiro. E a imortal do Alekhine, que depois desse match eu pretendo passar aqui para vocês, já estou dando spoiler, mas tá tranquilo, não tem problema.
ela fala justamente sobre isso, sobre a visão total que ele tinha do tabuleiro, essa visão realmente onde os lances saíam assim com múltiplas ameaças e ajudavam tanto no ataque quanto na defesa, entendeu? É realmente um gênio do xadrez, muito brilhante, e com todo o mérito ficou o tempo que ficou como campeão mundial. Lembrando que ele perde o match, né, depois outro match para o Max Euwe, depois por causa de bebida, muitos dizem, ele jogou muito abaixo do seu nível, depois ele vem detonando o Max Euwe com um monte de ideias teóricas que na época ele realmente chacoalhou assim, a comunidade enxadrística e o mundo de um modo geral. Grande Alekhine, né? Esse cavalo F5 ele tem muita história mesmo, assim. Isso é uma coisa que eu quero desenvolver e que eu, né, desafio a vocês, né, a que façam o mesmo assim nas suas partidas, né? Não só pensar, obviamente, na sua defesa, mas nesse tipo de jogada que realmente chega primeiro e contra-ataca e às vezes pode pegar um adversário com as calças arriadas aí. Pois bem, obviamente o Capablanca viu isso tudo e jogou aqui o Dama F6, propondo troca e mantendo aquela estratégia de, bom, se tirar as damas do tabuleiro, acaba o fogo, a posição está muito parelha e dificilmente vai ter algum desequilíbrio que possa indicar um vencedor aqui nessa partida, né? Então, realmente, eu continuo afirmando que o Capablanca entrou nessa para empatar, que até o match é longo, quem vencer seis leva o título, e realmente, bom, essa teoria minha de que o Capa jogou essa aqui para empatar, toda hora fica evidenciada, né? Esse Dama F6 aí realmente, sei lá, é como quem diz, vamos tirar as damas, acabou o fogo e enfim, né? É isso. O Alekhine simplesmente toma, parece que o Alekhine viu tudo e falou, bom, esse cara realmente está tentando me segurar, não tem jeito, e é isso que vai acontecer. Simplesmente cavalo toma F6, posição totalmente aqui igual. Claro que se tem que ressaltar uma coisa, é que as brancas têm 4 peões na ala do rei contra 3 das negras, mas também tem 2 peões contra 3 das negras na ala dama aqui, ou seja, 2 torres, um cavalo, tudo por jogar, tudo completamente empatado aqui, não tem nem sei lá o que dizer, né? E é por isso que depois desse lance, provavelmente eles devem ter acordado o empate aí, né? Então, essa foi a segunda partida, não houve vencedor e tá 1,5 a meio, né? Finalmente o Capablanca saiu do zero 1,5 para o Alekhine, né? 1,5 a meio para o Alekhine. Finalmente o Capablanca saiu do zero e a gente termina aqui as análises dessa segunda partida, que não teve nada de muito espetacular, mas assim é o xadrez, né? Nem sempre vai ter algo muito espetacular, nem combinação brilhante, principalmente se tratando de match. Mas os detalhes, as nuances, o que da lógica, por que ele fez isso, acho que isso sempre tem que ter em mente, entendeu? E assim, dessa forma, eu acredito que realmente que você vai tendo aquele enriquecimento tão necessário para aumentar o seu rating no xadrez. Sem contar como é que eu posso dizer, o valor histórico desse match, né? Não adianta só você saber teoria, tática e tudo mais. A história de xadrez, né, que é um jogo milenar aí, não sei precisar quantos anos tem, mas mais de 1000 anos ele tem com certeza. Então tem muita história para contar desses grandes gênios aí do tabuleiro. Gente, valeu por tudo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um forte abraço, fiquem com Deus, estudem, entendeu? E até a próxima, tá? Fui!